Oi, gente, eu sou Fátima Bloise e estou reativando aqui o meu podcast Solve Coagula. E hoje eu trago aqui uma visita que está aqui na minha casa. Com o maior prazer, estou recebendo ela aqui, que veio para um congresso de radiestesia. E eu quero bater um papo com ela, mas eu quero que vocês participem, ouçam esse bate-papo, que a gente está aqui conversando há um tempo e tem muita coisa bacana para expor. Ela é Aline Mendes, arquiteta, mestre em Feng Shui tradicional chinês, aqui a gente fala Feng Shui, é representante oficial do mestre chinês Joseph Wu no Brasil, radiestesista, geobióloga, autora do livro Feng Shui e Terapia de Ambientes, criadora do portal psiônico cristalino para reprogramação energética de ambientes. E bem-vinda, Aline. Obrigada por aceitar fazer esse podcast. E vamos bater um papo aqui. Fala, se apresenta um pouquinho aqui para mim e para o pessoal. Sim, primeiro um prazer estar aqui com você, sendo recebida aqui na sua casa, uma honra para mim estar aqui. E eu vim aqui para São Paulo para participar, né? Você falou do Congresso de Radiestesia e Radiônica da ABRAD. A ABRAD é a grande associação brasileira de radiestesia e radiônica, né? É a maior instituição que representa os radiestesistas aqui no Brasil, né? E eles fazem, a cada 2 anos tem um congresso, acabou não tendo por causa da quarentena, né? Interrompeu aí, pulou uma edição, e essa é a primeira edição depois de vários anos, e eu vim aqui participar desse congresso, e foi o 13º congresso de radiestesia, e eu participei do segundo. Eu fui palestrante do segundo congresso, que foi em 2000, quer dizer, tem 23 anos atrás, quer dizer, já estou nessa estrada há bastante tempo. Bem né? bacana. Então, eu quero falar também rapidinho sobre como eu conheci a Aline, né? Então, eu também sou radiestesista e na minha transição, né, de advogada para começar nessas terapias, né, que no início eu não tinha intenção de ser terapeuta, mas eu fiz logo um curso de radiestesia, me interessou muito. E aí entrei nos grupos e tudo. Entrei no grupo do Facebook, que na época era bem movimentado. E a Aline, ela sempre estava ali, participativa e sempre muito no meio de muitos homens, né? Que quem conhece a radiestesia sabe que ali a maioria é homens. E tinha pouca. A mulher tinha pouca voz ali. Eu acho que a Aline trouxe isso, a inclusão de mais mulheres ali naquele grupo. E ela chamava atenção por isso, porque ela sabe muita coisa. Assim. Então, eu sempre admirei muito, eu admiro muito as pessoas que realmente têm o fundamento das coisas, e eu vejo que a Aline tem isso, ela sabe falar sobre as coisas, que geralmente é muito. É difícil falar sobre radiestesia, sobre energia, acaba que fica sempre o jovem místico, né, falando sobre energia, tudo é energia. E eu consigo com a Aline bater um papo de que nem tudo é energia, a gente entende como manipular realmente a energia, canalizar a energia. Então, assim, ela se destaca bastante, então é carioca que nem eu e estou conhecendo pessoalmente a Aline agora. Então, mas a gente já se fala há muito tempo. Então, eu queria falar sobre isso da Aline, nessa personalidade dela que é muito marcante e sempre se destacando. Ela ganhou agora um prêmio, como é que é? Uma homenagem. Uma homenagem no Congresso de Radiestesia. Isso. Fui a homenageada dessa edição do congresso. Cada congresso tem um homenageado e eu tive aí a surpresa de ser escolhida a homenageada desse congresso. Muito legal. Então, eu queria começar conversando com você, Aline, sobre radiestesia. Né? Então,
E queria também desconstruir, porque inclusive o nome do podcast é Solve et Coagula, que é um princípio da alquimia, né? Que a gente fala dissolver para coagular, sempre os opostos, assim, né? Desfazer para refazer, desconstruir para reconstruir. Então, vamos falar sobre a radiestesia raiz, assim, porque, como eu falei aqui, a Aline, ela trabalha com Feng Shui, que é o Feng Shui, é tradicional. Então, as coisas vão se desmembrando de uma maneira, hoje em dia, em que tudo fica muito raso e muito banalizado. Então, por isso que talvez o pessoal de radiestesia geralmente é muito fechado, né? Então, são bastante tradicionais. E como é que você vê, como é que você... Fala um pouquinho sobre a radiestesia pra gente. Sim, a gente está num momento complicado para a radiestesia e para as terapias em geral, né? Porque é muito fácil quando você está lidando com questões sutis, não materiais. Uma tendência do brasileiro ir para o lado mais esotérico e espiritual, como se tudo que fosse energia ou invisível fosse espiritual, né? Então, eu acho que é um processo que está passando a radiestesia e muitas das terapias holísticas, que é espiritualizar e transformar tudo em religião, né? Então, é uma coisa que a radiestesia também está sofrendo. E como você falou, essa coisa dos grupos, que os homens têm mais voz nos grupos, eu acho que, embora não seja uma regra absoluta, mas é uma tendência, né, dos homens manterem uma lógica mais racional, mais técnica. E quando as mulheres entram nas terapias, né, e na radiestesia, por uma tendência mais natural da mulher ser mais intuitiva, mais sensível, é muito fácil desviar para o caminho da espiritualidade e perder o fundamento técnico, perder o contato com a parte mais lógica e mais técnica da coisa, né? Então, eu acho que esse é um processo que está acontecendo e que, por isso, os radiestesistas clássicos ou radiestesistas técnicos acabam querendo proteger a radiestesia original, antiga, do risco de desvirtuar, que é o que acontece em alguns, né, alguns praticantes ou muitos praticantes de radiestesia hoje em dia, que é essa questão de não, tudo é energia, e é meio como se tudo é energia, tudo é válido, tudo funciona, e sem considerar os princípios, né? E também tudo passa a virar crença, né? Essa coisa de o segredo, né? Que se eu penso, eu manifesto e tudo é possível. Exatamente. Sem nenhuma base, sem nenhum critério, né? E aí a radiestesia, hoje em dia, em muitos campos, e infelizmente nos campos que estão se tornando mais populares, né? Virou uma radiestesia de eu pego um pêndulo, eu dou um comando e pronto, tá feito. Basta isso para que as coisas aconteçam, se manifestem. Cura, riqueza, romance, basta ter um pêndulo e dar um comando, né? Exatamente. E eu defendo isso também, de manter essa tradição, porque quando a gente também sai da tradição, a gente tem que ter os fundamentos para refutar coisas que foram que surgiu, né? Então, Isso. tradicional não é à toa que algo é tradicional. Então, assim, a radiestesia defender a gente não girar pêndulo aí, a torta direita de sim, não, e aí fica banalizado e você não chega a lugar nenhum, né? Como é que você embasa isso? Exato. Não tem como. Porque não é engessar a radiestesia de maneira nenhuma, não é engessar e dizer que a gente só pode fazer o que os mestres de 50, 100 anos atrás da radiestesia faziam. Mas você embasar as inovações no que já se sabe, né? Nas coisas que já foram comprovadas, e não você abandonar o que já se sabe
e criar coisas novas sem embasamento e achar que tudo é possível, né? Então, Exatamente. é, tudo progride, né? Toda técnica, toda ciência, todo conhecimento evolui. Mas para ser evolução, tem que ser baseado em coisas sólidas, comprovadas, que já existem, porque senão você vai estar eternamente inventando a roda. Exatamente. E assim, é, não é que é ruim criar algo novo, mas se você cria algo novo, você tem que reembasar aquilo ali, você tem que dar os fundamentos daquilo novo, você tem que mostrar se funciona, a eficácia, não é só criar algo novo. Eu acho que a gente está numa época em que todo mundo cria algo novo o tempo todo e é, não tem uma quantidade de resultados para dizer se aquilo funciona, né? E corre o risco de repetir erros Exato. que já foram resolvidos Exato. lá no início e que já foram feitos testes, que comprovaram, olha, isso dá certo, isso não dá certo, essa teoria não é válida, porque na verdade é assim. E aí as pessoas não estudam, não conhecem o que já existe, e aí ficam correndo o risco de errar novamente Exato. sem necessidade, porque não conhecem os caminhos que já foram percorridos, né? Exatamente. E para quem não sabe, isso do pêndulo, a base é a radiestesia, né? E hoje tem Sim, muita gente que usa o pêndulo para sim ou não, para coisas muito que a pessoa não treinou, precisa de técnica, né? Então os grandes da radiestesia aqui também no Brasil sempre enfatizam isso, vamos treinar, né? Porque o pêndulo é uma ligação, né, entre o seu cérebro, a sua mão, né? Não tem isso, uma conexão, uma corrente ali isso. que passa uma informação e essa informação para o pêndulo girar intencionalmente para o que você quer é facílimo. O pêndulo vai para onde você quer. Você precisa estar um pouco desligado dessa conexão para você fazer a coisa certa. E para fazer isso, você precisa treinar. Exato. Treinar e treinar, é que nem o Sérgio Nogueira fala, treinar, treinar, treinar. Se você não treinar, você vai ter a resposta que você quer. Então você vai sugestionar o pêndulo, aquilo vai com a intenção total que você quer e não vai funcionar. Então ah, é isso. Não, não é isso. Então assim, É, precisa profissionais realmente qualificados que entendem, que estudam e que aplicam a técnica tradicional para poder. Então, quem não sabe, essa coisa do pêndulo surge lá da radiestesia, é. E né? tem um conceito muito interessante que eu acho que tem que ser a compreensão inicial, né? Que radiestesia, o termo significa sensibilidade às radiações. Uhum. Então, o que isso quer dizer? A radiestesia é um método para você identificar frequências e radiações que existem, né? Pelo fato de você usar perguntas de sim e não para traduzir aquilo que o seu sistema capta, as pessoas acham que a radiestesia serve como oráculo, como previsão do futuro. Uhum. Só que, se você for ver pelo próprio nome, radiestesia é você captar frequências, vibrações que existem. Oráculo é outra coisa, é outro campo. A radiestesia não foi criada para prever o futuro, nem para fazer previsões, Uhum. né? Mas as pessoas acham que porque o pêndulo responde qualquer coisa, eu posso também perguntar qualquer coisa do futuro, né? Aí entra naquela história, fulaninho vai voltar para mim, meu ex vai voltar para mim. Ah, mas o pêndulo não responde, É. né? Só que a ideia não é essa. A ideia da radiestesia é você identificar a presença. E você pode até identificar probabilidades a partir da frequência que existe hoje, né? Existem sempre probabilidades, mas o objetivo é você identificar radiações que existem hoje, né? Uhum. Você identificar, você pode fazer pesquisa de saúde, então você vai identificar como que está o campo energético da pessoa, e às vezes as pessoas confundem com previsão, por quê? Ah, você identifica uma propensão da pessoa a ter uma doença. Mas não é futurologia, é porque o campo energético da pessoa já está com um desequilíbrio
E se não for tratado e harmonizado, naturalmente, dali a algum tempo, esse desequilíbrio vai se manifestar no corpo físico na forma de uma doença. Mas isso não é prever que a pessoa vai ter uma doença, não é futurologia, é você fazer uma leitura do campo energético dela e identificar que já existe ali um desequilíbrio, né? Então, Ótimo. esse é um dos aspectos da radiestesia que é muito mal compreendido hoje em dia. Isso. E pegando o gancho aqui, para gente, que a gente entende mais sobre isso, vamos diferenciar aqui para as pessoas o que que é energia e o que que é informação. Então, assim, você está falando do campo energético, né? Então, esse campo, primeiro, essa energia que a gente está falando aqui não é aquela energia do cálculo científico Ah, exatamente. sim, não é o É uma, conceito da não física é um de conceito de energia. física, um conceito da energia que tem uma vibração, é como a gente está vibrando ali. Então, a gente está gerando uma energia. Por exemplo, é, se o coração está batendo mais lento, ele tem um tipo de vibração, uma frequência vibracional. Se ele já está acelerado, ele tem outro. Então, ele gera uma energia maior ali. Então, um campo forma um campo de energia maior. Esse campo não é o mesmo campo da informação. A Sim. informação, por exemplo, quando as pessoas falam assim, estou mandando uma energia para você. Pode até ser uma maneira de falar, mas isso no conceito no falso conceito do leigo, assim, né? Ele vai dizer assim, estou mandando uma energia para você. A energia não manda, assim, a energia já existe por si. Então ela já está naquele campo energético, mas a gente manda informação, e uma informação pode estar carregada com uma forte intenção, isso tem uma força maior e tal, e você pode atingir o outro objeto, alvo, através dessa informação. Essa informação ela é carregada nas ondas, né? Isso. A energia já está em todo lugar, mas não é que tudo é energia. Quando a gente usa tudo energia, a gente banaliza tudo. Então não é. Porque a gente não chega a lugar nenhum falando que tudo é energia. A gente não conclui nada. Se a gente entender que a gente emana uma informação e uma frequência, você consegue direcionar isso, canalizar isso para o objeto-alvo, né? Então, você concorda comigo que Sim, é assim? porque a informação, ela se transporta, digamos assim, né, independente de tempo e de espaço. Exato. Então, você consegue enviar uma informação instantaneamente para uma pessoa que está do outro lado do mundo ou até para uma pessoa que está em outra faixa frequencial, né? Exatamente. A energia, ela não tem essa propriedade. A energia precisa de um transporte. Então, quando você fala que chega imediatamente, o que está chegando, só a informação que tem capacidade de chegar imediatamente. A energia ela vai ter que caminhar daqui até lá, Uhum. né? Então quando a gente fala assim, energia ou campo, na verdade, e que as pessoas falam, tudo é energia. Realmente, todo o espaço aqui está preenchido de energia, porque tem aqui átomos, né, carregados, íons positivos, negativos, então está tudo aqui repleto de energia. O que que é o campo? É até onde a minha frequência, o meu corpo gera uma frequência, né? E que a minha interferência alcança um determinado raio ao meu redor, e ali Exatamente. é o que a gente chama de campo de Do campo. energia, Isso. né? Mas, na verdade, obviamente tem energia em tudo, e é isso que as pessoas Exatamente. confundem, Tem o né? campo seu aqui do meu lado, o meu campo, que está gerando uma interferência um no outro, né? Então, assim, se a Isso. gente começar a olhar por esse ângulo, a gente consegue melhorar toda a nossa percepção, porque a gente vai ver o seguinte também, por exemplo, se a gente está fazendo sexo com alguém, aqueles campos estão muito entrelaçados. Então, a gente precisa entender sobre como se proteger, como não trazer tudo aquilo para o nosso corpo, que é o que ninguém faz.
E né? não ter a inocência de que é possível você manter uma relação sexual com alguém sem Exatamente. misturar os campos ali, porque é um momento natural em que o seu campo cria uma abertura maior para misturar Exatamente. Você essas está frequências. permitindo aquilo Exato. no máximo do que uma pessoa pode interagir com a outra, fisicamente, e vai interagir energeticamente do mesmo jeito, mais ainda. Né? Então, assim, mas o meu campo está aqui, tem um limite que está interferindo com o seu. Nós duas estamos aqui com a intenção de deixar o acesso aberto para a nossa informação ser trocada, a nossa energia ser trocada, mas a gente dá o acesso a isso, né? Então, assim, tudo, quando a gente começa a olhar esse mundo invisível de uma maneira muito mais organizada mentalmente, a gente consegue chegar a resultados muito melhores do que quem reproduz, quem repete a mesma coisa, igual papagaio por aí, que não chega a lugar nenhum. Então, assim, a gente eu não quero aqui, minha intenção não é falar sobre radiestesia, técnica, prática, é sim sobre o como isso pode ser positivo na nossa vida. Então, a radiestesia também entra eu trabalho com o Quantic. O Quantic é um aparelho que é uma grande radiônica, né? Junto com os estudos da radiestesia vem a radiônica. A radiestesia seria a análise. Bem interessante isso, porque é um outro ponto, transmissão de pensamento, que eu estava pensando exatamente nisso, que é importante esclarecer caso alguém não saiba, porque é um conceito que é muito repetido por aí, de que radiestesia diagnostica e radiônica trata. Radiestesia é captar e radiônica é emitir, mas essa é mais uma falácia muito propagada e que não é bem assim, tá? Dentro da radiônica, tanto a gente pode diagnosticar, e que o nome talvez induza esse equívoco, né? Mas na radiestesia, dentro das ferramentas que a radiestesia agrupa, tanto a gente pode diagnosticar, quanto a gente pode emitir. A gente tem pêndulos que, pelo formato específico dele, eles são propensos a fazer emissões de energia, mesmo à distância. A gente tem os gráficos de radiestesia que também fazem emissões à distância. E a radiônica, embora ela tenha se desenvolvido em paralelo e com alguns pontos mesclados com a radiestesia, mas a própria radiônica ela também tem os métodos de diagnóstico e de emissão. Então, embora na maioria dos casos, hoje em dia, os radiestesistas sejam também radionicistas e mesclem os dois sistemas, mas é possível um radionicista não ser radiestesista e vice-versa. Por exemplo, o Quantec que você mencionou, ele é um sistema que pode diagnosticar e emitir, tratar ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que não é radiestesista pode usar o Quantec, né? Que é um equipamento que se baseia nos conceitos da radiônica, né? Então, é uma união que é muito rica, mas que é importante a gente entender que não é assim, não, esse conceito, né, de que uma diagnostica e outra emite é equivocado. Pois né? Exatamente. E faltando, deixando claro que a radiônica, ela sempre implica em você usar algum tipo de equipamento. Hoje em dia, praticamente todos os equipamentos da radiônica são eletrônicos. Lá nos primórdios existiam alguns equipamentos mecânicos, trabalhando com energia de forma tridimensional, né, com outros tipos de máquinas, mas hoje em dia a radiônica implica em você trabalhar com equipamentos. Se você trabalha só com pêndulo, com gráficos, isso é radiestesia. Ótimo, ótima explicação. E o Quantec, ele faz a emissão das frequências, né? Só que o Quantec, pelo nome, né, Quantec, ele utiliza um princípio da quântica que é o dos fótons gêmeos. Então, a pessoa está presente no aparelho, no software, que interage com o diodo dele, né? Isso já é outra história, eu não vou entrar
e interage com o campo da pessoa. Tá? Então, a pessoa está representada por uma foto. Por quê? Essa foto é a representação dos fótons, não sei como é que eu vou explicar isso também. Então, assim, É como se a imagem da pessoa fosse a identidade energética dela, porque exatamente. não existe nenhuma outra pessoa com aquelas formas. Exato, exatamente. Muito bem colocado. Então, assim, vocês veem que uma anestesista consegue explicar bem isso, né? Então é isso, assim, a gente chega a resultados que a gente tem que considerar isso. Então, como a gente procura 1000 comos, às vezes a gente precisa se basear mais no resultado e o Quantic entrega muito bom resultado. Então, essa parte da. Então, só mais uma coisa: o Quantic faz a transferência de informação. O Quantic é um aparelho de bioinformação, biocomunicação. Ele faz a transferência da informação, não é de energia. A energia não. Então, assim, ele consegue. O diodo emite por dentro de um cabo para não perder né, a informação, emite para esta foto que está no software. E aí consegue interagir com esta pessoa, com esse objeto-alvo, que nem sempre é pessoa, às vezes é animal e tal. E a gente vai dar sempre no mesmo ponto, que é a resistência daquele objeto-alvo ao aceitar o acesso dessas informações. Então, é como se você tivesse um campo de informação recheado de, das informações, do que o Quantic emite para fazer a correção necessária, a harmonização necessária. E a pessoa ela fica muito mais disponível para acessar aquilo. Mas dependendo dos ganhos que ela tem, secundários, de como ela está presa ainda em questões, ela não vai aceitar inconscientemente, né? A gente vai considerar o inconsciente aqui, ela não vai aceitar essas mudanças, porque não é só o quântico, mudança de hábitos, de várias outras coisas. E isso é papo para muito mais tempo. Então, o que eu quero deixar aqui esse entendimento sobre a radiestesia, que é bem importante a gente considerar essa radiestesia tradicional, porque aqui eu quero agora puxar o assunto. Então, se me dá licença, eu vou mudar a ordem do nosso planejamento. Pode mudar. Porque a gente tinha pensado em falar das mesas psiônicas mais para o final, mas eu acho que a gente falando de radiestesia e falando do Quantic, eu acho que tem tudo a ver, né? Uhum. E também é outro campo que está sendo muito mal compreendido e por isso desvirtuado hoje, né? Até no nome, que são as mesas radiônicas, são as chamadas mesas radiônicas, que estão super populares, né? E que, no fundo, não são radiônicas, né? Se a gente vê lá como que a radiônica surgiu, as mesas, que as pessoas chamam de mesa radiônica, ela não tem um equipamento gerando esse estímulo energético que vem através da eletricidade, do campo eletromagnético, para fazer essa emissão, esse transporte de informações. Uma mesa radiônica não tem isso. E aí, mas como ela é uma ferramenta feita para emissões de frequências à distância, as pessoas passaram a chamar de radiônica porque um aparelho radiônico faz emissão de frequências à distância. Só que o princípio de funcionamento é bem diferente, e aí por isso que existe aí uma briga, digamos assim, né, dos radionicistas com o mau uso do nome pelas mesas radiônicas, que, na verdade, embora a gente não possa dizer que seja o termo perfeito, porque eu acho que não existe na língua portuguesa, né, o termo que reflita perfeitamente, mas o funcionamento das mesas é muito mais psiônico do que radiônico. Por quê? Porque num aparelho radiônico a radiação
elétrica, a radiação eletromagnética gerada pelo aparelho eletrônico é que gera a emissão, por isso é Uhum, radiônico. uhum, Nas mesas que aí a gente propõe, né, o pessoal da radiestesia clássica e mais alguns praticantes dizem que o termo mais adequado é que sejam mesas psiônicas. Por quê? Porque a fonte que desencadeia esse envio é a mente. exatamente, é. O impulso é da mente, que a gente Uhum, sabe que é um impulso real. A mente gera ondas, o coração gera ondas, né? Hoje em dia, a ciência ocidental, tradicional, né? A ciência oficial uhum, já reconhece a emissão de ondas pelo cérebro e a emissão de ondas pelo coração. Então, sim, as mesas psiônicas, usando o nome que eu considero mais adequado, né, elas têm uma emissão de informações à distância, só que ela não é radiônica porque não tem uma radiação gerando. É a frequência do meu cérebro gerando esse impulso para emissão de informações. E daí a gente maravilhoso. tenta, o nome mesa radiônica já pegou tanto que muita gente não quer abrir mão disso, né? Mas tem sim alguns praticantes e professores que já adotaram o nome de mesa psiônica, que eu nem uso mesa psiônica porque eu acho que também não é uma mesa, é uma prancha, uma placa, né? Então eu Uhum. prefiro chamar de portal psiônico porque eu acho que reflete aí essa abertura entre diferentes frequências e faixas de frequência. Ótimo, muito, muito bom. E assim, acho que esse conteúdo, esse pessoal todo deveria ouvir e aderir para não sair falando tanta besteira e essas terapias mais diferentes, assim, não ir tanto para isso da espiritualidade, como você disse, né? Senão fica muito nada no nada, você não consegue explicar e fica no inexplicável, e aí você tem uma porcentagem de resultado que é muito baixa. Então pode ser o quê? A gente sabe que a mente é sugestionável, né? Então, assim, o fato de tudo você, né? A hipnose, por exemplo, é uma terapia, né? De você introduzir nova, novo condicionamento, condicionar aquela mente que está condicionada com algo ruim, você transformar aquilo. Então, a pessoa precisa dar o acesso, você não consegue atingir as coisas assim tão facilmente, né? Então, Isso, você precisa entender, a gente precisa entender o que que é esse psiônico, assim. Então, você precisa, a outra pessoa precisa ter uma aderência das duas partes. isso não é um Então, não é um milagre milagre. que quem está ali atuando e fazendo a emissão com a mesa psiônica vai conseguir qualquer coisa que queira do outro sem que ele Exatamente. esteja disposto a aceitar e reverberar essa mudança. Exatamente. E a pessoa que recebe precisa se comprometer a mudar também, né? Não adianta a pessoa ficar enrijecida numa ideia e nunca mudar. Então o outro, você faz um trabalho, aí depois acaba dizendo que não adianta, Eu quero que a minha né? vida mude sem que eu tenha que mudar. Exatamente. E a gente está vivendo isso, o imediatismo. Eu quero para amanhã, eu quero que funcione, eu quero terceirizar todas as minhas responsabilidades, eu quero que alguém faça para mim e eu fico aqui sentado esperando o resultado. E é por isso que ficam banalizando. Aí vem o pessoal da ciência e fica atacando, sendo que esses também não têm um monte de coisas que não consegue explicar, É, né? Então, assim, não é nenhum nem outro, é a aderência das pessoas a uma técnica. A pessoa precisa ter o movimento daquilo. Ela vai fazer uma mesa psiônica, ela vai fazer um quantic, tá? Então eu vou observar resultados, eu vou ver como é que está mudando, eu vou é, cooperar me com, observar interagir, para exatamente. isso. Precisa haver essa aderência, né? Um pacto, assim.
sobre aquela terapia ou sobre aquilo que você está fazendo. Outra coisa que eu queria entrar com você é sobre. Bom, você quer falar mais um pouquinho sobre a Não, psione? não, podemos seguir. Se surgir de novo o assunto, a gente encaixa. Então eu queria falar sobre o que a Aline é mais famosa, né? A Aline tem um livro, é autora do livro Feng Shui, que vocês conhecem como Feng Shui, e terapia de ambientes. Então, a Aline, ela é muito especializada em ambiente. Então, ela é arquiteta, ela conhece as energias do ambiente. E esse é o principal que hoje ela se destaca mais, que é o Feng Shui. Então, fala um pouquinho do Feng Shui e como é a sua atuação nisso e qual é o Feng Shui que você aplica e que você trabalha. Sempre que eu venho falar de Feng Shui, eu gosto de introduzir que existe mais de um tipo de Feng Shui e que o que eu pratico, estudo e ensino é o Feng Shui tradicional chinês. E que as pessoas acham que todo Feng Shui é tradicional chinês, mas não é, né? Então é importante para eu poder passar a minha mensagem bem, explicar que tem um Feng Shui que eu chamo de Neo Feng Shui, porque ele é recente, né? E que é esse que todo mundo conhece, né? Que coloca o baguá na porta de entrada e aí tem o canto do trabalho, o canto do sucesso, ou a direção, né? A direção da prosperidade, a direção do romance. É, esse método que aplica o Feng Shui dessa maneira é um método que foi criado nos Estados Unidos, ali lá pelo ano de 70, meados da década de 70, caminhando mais para 80, né? Então ele tem algumas coisas que vieram do Feng Shui original da China, mas na verdade ele é uma mescla de várias técnicas, então ele tem uma parte que é de psicologia das cores ocidental, que não está embasada na metafísica chinesa. Ele tem também toda uma parte de ritualística, de magia, que vem lá da seita do Chapéu Preto, porque esse Feng Shui que chama Chapéu Preto é porque ele é o Feng Shui criado pelo mestre da seita do Chapéu Preto do budismo tântrico tibetano, que é uma seita budista dissidente do budismo que combina, que vem lá da seita Bon do Tibete, ali daquela região do Tibete e da China, e que então incorpora muitos rituais e que eles dizem até que acho que 80% do resultado do Feng Shui são as curas transcendentais, que são essas curas mágicas, né? E o Feng Shui tradicional chinês, ele lida muito mais no nível do que seria uma ciência ambiental, né? O foco está no ambiente. Então quer dizer que os chineses ignoram a participação humana nessa questão? Poxa, a gente está aqui hoje em dia descobrindo o poder da mente e como o ser humano tem o poder de cocriação e de gerar o que quer na própria vida, e você está dizendo que isso não importa? Não, não é isso. É porque dentro da metafísica chinesa, eles dividem os âmbitos de influência no nível de céu, homem, terra. Então, toda a metafísica chinesa trabalha com esse conceito, até o I Ching, o Qigong, a medicina chinesa, tá? Trabalha com essa ideia de céu, homem, terra. Então, o Feng Shui, ele é um estudo que foi desenvolvido na China para você interpretar e lidar com as energias dos ambientes. Para você lidar com as energias da pessoa, aí você tem o Qigong, que é de você aprender a manipular, né, identificar e manipular o seu campo energético, como você absorver as energias do ambiente para você. Você tem as artes marciais, aí você entra a medicina chinesa, que vai diagnosticar, que vai tratar o quê? Do homem. Então você tem céu, homem, terra, e aí o céu seriam
os sistemas astrológicos e os sistemas divinatórios que vão captar ou decifrar a influência que você recebe, e aí é como se fosse uma influência que não é para você diagnosticar, porque a influência do céu você não controla. Então, o homem só controla o que está no meio, mas ele identifica o que vem do ambiente, que é, digamos, a Terra, ele identifica o que vem do cosmos ou do sutil. Então, o Feng Shui do Chapéu Preto, se ele considera que a participação do homem é o que gera os maiores resultados, então ele deixa de ser Feng Shui, que é ambiente, e passa a estar no campo do homem. Porque o campo do homem inclui o autoaprimoramento, as virtudes, o quanto você estuda para conhecer e se conhecer, o quanto você desenvolve o seu caráter. Então, isso é o nível do homem, né? Mas, então, os chineses, eles não dizem que o que o homem faz não tem importância. É só porque aí entra numa outra gama de estudos que não é o Feng Shui. O Feng Shui, ele é esse aspecto da metafísica chinesa, das artes chinesas, como eles chamam, né? É o campo da metafísica chinesa que vai identificar a influência do ambiente, né? E é claro que é o homem que vai receber essa influência para aplicar, mas o foco é realmente no que o ambiente traz para a gente e não no que a gente leva para o ambiente. Sim, e deixando aqui, né, que eu falo dessa admiração pela Aline, então assim, ela é geobióloga, ela é arquiteta, ela trabalha com Feng Shui, ela trabalha com a radiestesia, então assim, ela conhece de ambiente, né? Então uma pessoa que conhece de ambiente não é uma pessoa que está falando umas coisas que a gente vê no Google. O que eu conheço do Feng Shui? Nada. Então eu pego, falo assim, quando eu vou mudar alguma coisa de lugar, eu penso assim, será que isso aqui cabe aqui? Eu vou lá no Google e falo, sempre a gente vê as mesmas coisas. O cristalzinho multifacetado para não passar, para bloquear ou fluir energia. Botar na porta do banheiro para não vazar energia. O pé da cama não tá virado para o banheiro. Aquelas coisas bem básicas, né? E aí, mais uma vez, a gente banaliza, porque quando a gente procura conteúdo sobre isso está de novo banalizado. Então, as coisas que eu sabia, eu vou botar um vermelhinho na minha mesa de trabalho para representar o fogo, a prosperidade, sem embasamento. Então, alguém que fica nesse ciclo de crenças acaba não valorizando o que é o Feng Shui de verdade, assim, o verdadeiro, né? Então, a Aline sabe muito bem falar sobre isso. Inclusive, ela está aqui em casa, aproveitei ela para ajustar aqui minha mesa de trabalho, que tinha algumas coisas para fazer. E aí, tudo que ela falou, e ela falou da coisa das estrelas voadoras, que eu fiquei encantada com essa técnica. E é uma técnica muito legal, assim, que fala um pouquinho disso pra gente. Sim, é interessante observar, eu estava falando de céu, homem, terra, né? E o Feng Shui tradicional, né? Eu vou falar mais especificamente das estrelas voadoras, embora existam várias técnicas complementares dentro do Feng Shui tradicional, não é só uma, né? Mas as estrelas voadoras, elas são uma das técnicas mais eficazes, né? Você tem os diagnósticos mais precisos e os resultados mais eficazes e mais previsíveis, né? E assim como todo esse conjunto, né, de céu, homem, terra, da metafísica chinesa, o método das estrelas voadoras, ele leva em consideração o tempo e o espaço, né? Então não é só o espaço, porque o espaço, a matéria densa é como se ela fosse inerte, né? É o tempo que traz o dinamismo. Então o Feng Shui das estrelas voadoras, ele é uma técnica que, na hora de diagnosticar as energias do ambiente, vai
combinar as informações do tempo e do espaço para fazer esse diagnóstico. Então, fazendo um paralelo aí com o que as pessoas conhecem do chapéu preto, que basta saber onde está a porta de entrada para colocar o baguá e saber onde está a carreira, onde está a fama e etc. No Feng Shui tradicional chinês, é muito mais próximo do que seria um mapa astral, né? Aham. Porque você vai primeiro ver a direção em relação ao campo magnético da Terra, né? Então você vai pegar uma bússola, ou hoje em dia você pode usar as informações da internet, né? Do Google Maps e outros recursos que são necessários, mas você pode até substituir a bússola, mas não dispensa você descobrir a orientação magnética. Então a primeira informação é saber para onde a sua casa está voltada, porque faz diferença se você está de frente para o leste, para o norte. Na verdade, a cada 15 graus vai mudar a influência do espaço no seu imóvel. Só que, além disso, a gente combina para fazer cálculos a data de construção, né? Então, a gente sabe que o planeta é cíclico e Uhum. que as energias, né, estão sempre mudando. O planeta é. Então, o Feng Shui tradicional chinês, nesse método das estrelas voadoras, incorpora a variação do tempo no estudo. Então, a gente precisa saber a orientação da construção e a data da construção. E aí, a partir disso, a gente faz cálculos e identifica os padrões energéticos daquele imóvel específico, com aquela combinação de orientação e data. E você vê como é importante quando a gente fala de astrologia e a gente fala assim, meu signo é Capricórnio, e a gente reduz tudo a isso. E aí os astrólogos ficam, poxa, mas tem um mapa enorme para você analisar. O Feng Shui é a mesma coisa, assim. Então, assim, ela chegou aqui e falou assim, deixa eu ver a planta baixa do seu apartamento para eu poder ver, porque esses graus fazem toda a diferença. É igual na astrologia, né? Então, ninguém quer esse reducionismo, assim, de falar assim, na astrologia eu sou o signo solar e ignoro o resto. No Feng Shui é a mesma coisa. Não adianta você falar que aqui pega o baguá, coloca e fixa o baguá aqui, então esse é o campo disso, disso, disso. Então, assim, até o meu sofá, que a gente tá aqui, ela identificou que, assim, o meu sofá não é grande. Um lado do sofá tem uma energia, porque está localizado Num setor. num setor, e o outro lado tem outro. Então, assim, ela falou: esse lado é melhor do que esse. E aí você começa a ver, aí sim você consegue se localizar na própria casa. Você fala assim: eu estou interagindo com a minha casa de maneira saudável e harmônica, né? Inclusive, assim, muitas dessas coisas eu já peguei para o Quantic também. E assim, a gente começa a fazer parte, o pertencimento da nossa própria casa, porque senão a gente fica assim, eu quero, por exemplo, um bichinho adoece na casa, e aí você consegue perceber onde ele busca mais o lugar e tal. Então você vai começando a saber onde você realmente mora energeticamente, né? Uma fase, não é só o endereço físico, a gente está acostumado a tudo, é identidade física. Não, a gente começa a ter uma identidade energética, que é a gente interagindo com a nossa casa, né? Então é muito legal e é assim, mais uma vez, a gente precisa investigar tudo. Então, do mesmo jeito que você a pessoa fala do mapa astral, que não é só o signo solar, o Feng Shui também não é só O o baguá e o cristalzinho e o canto, babá, né? Então, exato. fica muito melhor você saber que você pode melhorar a sua qualidade de vida fazendo algumas modificações muito eficazes na sua casa. E assim, ela fez aqui para mim e eu já sinto a diferença, sabe? Então, assim, mas eu, por exemplo, tenho Quantic, então eu vou ajudar, tudo se ajuda, né? Os ajustes que a gente faz é para a gente melhorar a qualidade de vida. E a gente precisa estar muito perceptiva sempre. Se a gente não está perceptivo, a gente cai no papo de qualquer pessoa que diga alguma coisa e a gente aumenta as nossas crenças, que limitam a gente mais ainda. A gente não tem a própria percepção de si,
não tem percepção do ambiente, não tem percepção do outro, e a gente cai naquela mesma esparrela de falar, terceirizar as nossas coisas, colocar na mão do outro uma solução, buscar uma solução imediata sem querer fazer nenhum movimento, né? Então, assim, sem querer mudar hábitos, sem querer mudar os móveis, sem querer mudar as coisas. E ficar buscando receita pronta ou Receita solução pronta, mágica. exatamente. Então, assim, acho que esse é um chamado também para a gente se perceber, né? Tudo isso que a gente está expondo aqui, a gente perceber como a gente consegue harmonizar com o ambiente. Então, falando tem uma coisa que eu acho que encaixa bem aí, que é interessante as pessoas saberem que essas energias, né, na verdade eu diria que são campos de consciência, né, o que a gente chama de energia no Feng Shui, e que os chineses chamaram de estrelas. Não são estrelas como na astrologia, que tem realmente astros que estão influenciando aqui. São mais esses potenciais energéticos, são como campos de consciência vindos do ambiente que vão interagir com o seu inconsciente na maior parte das vezes, e aí é que está o grande poder do Feng Shui, porque se você não conhece as energias do local que você habita, você não sabe o que esse campo de consciência da sua casa, porque não é um campo de consciência como a nossa, né, racional, de pensamento, mas tem ali uma frequência, né, que interage com a sua. Se você não conhece, você fica à mercê, e às vezes você acha que é você que está querendo fazer aquilo, e na verdade é o seu ambiente que está te envolvendo numa frequência que te leva a fazer aquilo, né? E o que eu noto, se você me dá licença de comentar aqui um pouco da sua casa, é que pessoas que têm uma intuição mais aguçada ou que têm uma percepção mais aberta, que são mais atentas para perceber como elas se sentem, e aí a pessoa tem que se conhecer para conseguir perceber essas variações. Em geral, mesmo sem o Feng Shui, elas já vão se posicionando da melhor maneira possível nesse mar de energias. Então a gente falou aqui do sofá, né? E quando eu comentei, olha, esse lado do sofá tem um potencial energético melhor do que o outro. E aí a Fátima falou, nossa, eu prefiro mesmo sentar desse lado. E aqui, olha, a minha mesa de trabalho estava em tal posição, mas eu senti vontade de mudar. E aí o lugar novo da mesa tem um potencial de prosperidade que é melhor do que o outro. Exato, né? Então, foi intuição. E aí uma pessoa que tem sensibilidade, e aí o que é intuição? Né? Não é só intuição, é porque você percebe, mesmo que você não tenha o repertório para traduzir aquilo, você percebe que de alguma maneira você se sente melhor trabalhando naquele lugar, que você produz mais, né? E aí a gente chama isso de intuição. E aí o Feng Shui vem e traduz numa técnica que você pode entender perfeitamente como que está sendo aquela influência. E aí o poder do Feng Shui, mesmo para você, que é uma pessoa que tem sensibilidade e que percebeu os melhores locais para você, você pode potencializar e amplificar esse benefício tendo o conhecimento do Feng Shui. E aí você sabe o que fazer e não precisa ficar só na intuição. Você pode usar a informação para dar um salto de qualidade naquilo que você quer. Exatamente. E botei a mesa embaixo da estante de livros. E eu já tinha ouvido falar que não é bom ficar com a cabeça embaixo da estante de livros. E a Aline veio falando, mas se a sua estrela, no caso a minha estrela voadora, que é número 9, a estrela da água 9, que é uma excelente fonte de prosperidade nos ambientes. A estrela 9 estava exatamente onde eu botei minha mesa há uns dias atrás, que eu mudei aqui, perceptivamente. Isso. E aí eu pensei assim, nossa, mas a estante vai bloquear a energia da minha cabeça, e aí eu vou receber a Aline aqui, aposto que
eu vou falar isso. Ela falou assim, não precisa se preocupar com isso, porque você está com uma favorável estrela voadora nesse local. Então Isso. isso se torna irrelevante perto da estrela voadora nesse local. Então, isso é algo que esse feng shui como é o nome? Do chapéu preto, não iria falar. Ele ia dar ênfase à estante, bloqueando a É, energia da minha cabeça. não é que instante não vá, que eu falo assim, gera uma compressão de energia, É. mas são várias camadas que a gente tem que considerar prós e contras, né? Uhum. Então, não adianta você sair desse lugar e ir trabalhar em outro lugar, porque aqui não é um apartamento grande. Se você tivesse espaço de sobra, eu diria, fica na estrela da prosperidade sem ter a prateleira em cima da sua cabeça. Acontece que quando você tem um espaço reduzido, como boa parte dos brasileiros, né, que moram em grandes cidades, para você sair totalmente debaixo dessa prateleira, você também vai sair da estrela da prosperidade. Mas também tem um outro fator que você não está exatamente embaixo da prateleira. Uhum. Tipo, você está numa parede, você está de costas para uma parede que tem a prateleira, mas você consegue chegar a sua cadeira um pouco para frente. Então a gente tem que equilibrar e não pode condenar sem analisar todos os aspectos. Uma coisa importante de falar, né, é que eu comparei muito o chapéu preto com o feng shui tradicional e algumas pessoas são muito radicais e eu tenho sempre uma postura assim tolerante, conciliadora, embora eu reconheça o que é tradicional e defenda, né, o respeito ao que é tradicional. Eu gosto também de deixar claro que eu não estou dizendo que o feng shui do chapéu preto não funciona, né? Eu só falo que ele não é o tradicional chinês, que ele é um método com formas de aplicação novas, né? E falo Uhum. que ele está mais no nível do homem do que no da terra, nesse conceito de ser homem-terra. Mas ele pode funcionar? Pode. Da mesma maneira que uma programação neurolinguística funciona, da mesma maneira que você usar símbolos e arquétipos funciona, porque você está influenciando o seu inconsciente e aí isso te ajuda a trazer manifestações diferentes, né? Porque eu vejo muita gente por aí também sendo radical e dizendo assim, não, o feng shui de chapéu preto não funciona, é mentira, não serve para nada. Então eu acho importante deixar claro que não é isso que eu estou dizendo, Uhum. Claro. né? Eu acho que a pessoa se sente afinidade com uma técnica, ela pode usar. Então eu vim só para esclarecer que Uhum. existe o tradicional chinês, que é o que respeita as bases tradicionais chinesas. E existe esse Neo Feng Shui, que tem uma proposta diferente, mais ocidentalizada, mais dentro do padrão ocidental de eu controlo, eu decido, né? Sim. Então, essa é a diferença, E né? bem colocado e pegando um gancho aqui, eu sempre falo isso, que a gente precisa ser fiel ao que a gente se propõe a fazer, né? Esse é o problema dessas acusações atuais de tipo, é ciência, não é ciência, é pseudociência. As coisas, elas precisam seguir o que elas se propõem. Qual a proposta inicial daquilo? Né? Então, se você traz resultados sobre alguma técnica, ninguém está tentando provar o que é ou não é. Você simplesmente é. Assim, você trouxe. Se a pessoa traz o chapéu preto e já foi consolidada aquela, mesmo vindo de outros, né? Por exemplo, até para você ser uma cópia de alguma coisa, você precisa ter talento para ser uma cópia, porque senão você vai ser uma farsa, você vai virar um, um farsante de pegar a técnica dos outros, copiar os outros e tal. Tudo bem que todo mundo copia muita coisa, só que você precisa trazer resultados. E eu acho que isso é a base de tudo. Não adianta você dizer assim, isso aqui funciona.
né? E aí você não conseguir ter nenhum resultado, ou espalhar demais a informação, ou ficar para ganhar, às vezes, um marketing maior, você começa a falar de coisas que não estão inseridas no contexto inicial daquilo ali. Então, assim, quando não existia marketing, né, então as coisas eram feitas com a alma, né, com aquela coisa Isso. o tradicional chinês. É tradicional porque foi muitos anos, Milênios, na verdade. milênios, né? Eu sou formada em medicina chinesa e o professor falava o chinês, para fazer esse mapeamento das energias do corpo humano, foram milênios. E assim, não foi purinho. Eles tomavam algumas ervas que estimulavam a percepção que É. eles. Aí a pessoa hoje não pode interpretar isso, eu vou tomar uma erva, não. Ela está em outro contexto. Mas lá, para ele ver além, para ele ver os canais, os meridianos, tudo, os pontos, E os fluxos de energia dos e os ambientes. fluxos do ambiente, ele às vezes precisava estar com uma percepção alterada de uma realidade que ele ali não conseguiria ver. Então, assim, a proposta, e ele consegue mapear aquilo tudo. Aí agora vem gente refutar que não funciona, é claro que funciona. Quantas vezes, quantas pessoas são encaminhadas para a acupuntura, para a medicina chinesa, para se curar e se curam? E se não funcionasse, não estava Não estava vivo até hoje. há tantos milênios. E não adianta ficar nessa mania de provar, 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 que o ser humano está ficando assim. Aí isso também abre porta para o charlatanismo, abre porta para essas pessoas que querem, pelo marketing, criar coisas demais, além do que ela se propôs. E valorizar excessivamente o novo e original. Exatamente. Então, eu tenho a Fórmula Mari. Olha só, eu criei isso aqui. Sim, mas você criou, mas você tem resultados disso? Isso é a ciência, é a observação. Se você quer criar, você cria, mas você quer logo ir para o marketing, você vai para o imediatismo daquilo tudo. Então, assim, só para finalizar, eu sei que você não está. Você está bem calcada, bem baseada ao que você se propõe, E né? tem Que é uma coisa disso que você está falando, né, da visão de ciência, tem uma visão bem diferente no Ocidente e no Oriente, sim. que a ciência ocidental, ela está sempre contestando e refutando as pesquisas anteriores. Então, às vezes tem uma publicação que diz que o ovo é super benéfico para tal coisa e você tem que comer tantos ovos por dia. Dali um ano, dois, vem um outro pesquisador com comprovação, tanta comprovação científica quanto o primeiro, e ele diz que o ovo é ruim para o colesterol, que faz mal para X, Y, Z, que a pessoa não deve comer ovo. E a ciência ocidental está cheia disso, né? De Sim, comprovações científicas que contestam e provam o oposto do que outras pesquisas que também têm exatamente, comprovação científica. exatamente. E a civilização oriental, ela já tem uma outra maneira que é como o conhecimento ele não é rápido, ele não foi criado ontem, né? Ele foi criado há milênios atrás. Então, primeiro, os orientais eles não chegam a conclusões precipitadas com base em um experimento, eles testam, 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 testam os resultados, né? E por um longo tempo. E quando uma coisa é comprovada, ela não é mais contestada, mas não é que a pessoa aceite cegamente, é porque ela continua praticando e continua dando Aprimorando, né? resultados E e aprimorando. ela vai aprimorando com base naquilo que já foi comprovado com sucesso por milênios ou por centenas de anos, né? Uhum, Só que é exatamente. difícil transpor isso. Então, quando Feng Shui, acupuntura, né? Quando as artes chinesas chegam no Ocidente, os ocidentais tentam encaixar nesse modelo de tá errado, vou contestar, tá errado, vou contestar, não é isso, é o oposto, e aí vai se perdendo, Se perde, né? fica essa discussão eterna, né? Exato. E tem mais uma coisa que eu quero falar sobre o Feng Shui, né?
que muita gente, eu falei aqui, que é uma maneira de você estudar a influência do ambiente. Mas ela não descarta a pessoa, o homem, por quê? Esses potenciais que estão nos ambientes, se é uma casa vazia que não tem ninguém morando, esses potenciais eles não se manifestam, Uhum. porque a manifestação é o homem. Então, da mesma maneira, então a melhor ativação e manifestação para esses potenciais é a ação humana. O que isso quer dizer? Se a gente vê, determinado setor precisa ter o elemento fogo, né? É bom você colocar uma vela, um objeto vermelho? Sim, é bom. Mas sabe o que é ainda melhor? Você descobrir que tipo de atitude o fogo estimula e você agir de acordo com isso. Então, o fogo é o quê? O fogo é expansão, o fogo é fama, o fogo é você se mostrar, o fogo é você se unir com outras pessoas. Então, a melhor maneira de você manifestar um potencial do Feng Shui, melhor do que colocar objetos ou moldar o ambiente, que também é útil, mas é você também ter consciência de quais são os potenciais que estão ali presentes e você usar aquela energia ativamente nas suas atitudes. Ótimo, muito bem, muito bom, bem colocado. É claro, né? A gente é a interação o tempo todo, é aquilo que a pessoa quer ver resultado, o Feng Shui pelo Feng Shui. E aí eu sempre falo, nada é assim, né? Então, por exemplo, se você na medicina, que é tão respeitada, não, o médico falou que eu tenho que tomar esse remédio, o que que a gente vê? Remédios viciando, fazendo efeito rebote, remédios que te condicionam a ficar dependente dele, né? E porque a pessoa quer ficar por conta dos remédios. E aí fica ali presa no remédio, né? Na ideia de que o remédio cura. E ela não consegue, às vezes, nem perceber que o remédio não está curando ela, está piorando ela. Mas aí ela vai no médico, o médico diz, mas tem que tomar mais. Então, assim, nada é isolado. Tudo. Por isso que eu estou faço a terapia integrativa. Se a gente conversa sobre uma pessoa, a gente está conversando sobre milhões de fatores que estão em volta dessa pessoa. Então, por isso que não dá para isolar essa pessoa e falar assim, eu vou curar isso, um ponto específico. A gente precisa ver a causa das coisas. E muitas vezes a causa está em ambiente. Exato. E Né? existem até pesquisas que não são nem de Feng Shui e tal, são pesquisas ocidentais mesmo, aqui, que, digamos, urbanistas ou pesquisadores, psicólogos ou neurocientistas fazem, de que você pode pegar, por exemplo, duas pessoas que têm o mesmo histórico familiar, o mesmo background, digamos assim, se a pessoa está num ambiente mais pobre, com menos estímulos culturais, que a vizinhança ali é decadente, é pobre, aquela pessoa tem mais dificuldade de ter bons resultados na vida do que uma pessoa que tem o mesmo, digamos, o mesmo grau de cultura, pai e mãe vindos de origens parecidas, mas que aquela pessoa é colocada num ambiente que o ambiente tem uma vizinhança boa, que as construções são bem conservadas, que a cidade está bem conservada, que ela está rodeada de pessoas que dão o melhor de si, aquela pessoa tem muito mais chance de prosperar. Quer dizer, então o ambiente ele exige da pessoa um bom ambiente facilita os bons resultados na vida da pessoa. Não quer dizer que uma pessoa num ambiente ruim não vai conseguir alcançar as coisas, mas ela vai ter que se esforçar muito mais e vai ter que lançar mão de muito mais recursos para alcançar o mesmo resultado de uma pessoa que tem um ambiente impulsionando ela para frente. Maravilha. E pegando agora o gancho, né, da gente continuar falando de ambiente, falar da geobiologia, que é algo que eu aqui estou como leiga, né, então vou fazer perguntas bem
Não que assim, né? É claro que a geobiologia aparece em outras coisas. Então, na minha área, por exemplo, eu também sei conceitos e estudos sobre ambiente, mas não sei exatamente diferenciar se isso é geobiologia ou não. Você pode dar para gente aqui o conceito e o que é geobiologia? Sim, é interessante porque a gente estava falando de Feng Shui, que é uma técnica, é uma forma da gente identificar como os ambientes influenciam, né? E a geobiologia é uma outra técnica, né? É uma outra maneira que a gente vai abordar outros aspectos, mas que também o objetivo da geobiologia é identificar como os ambientes influenciam a vida das pessoas. Só que a geobiologia, inicialmente, até pelo nome dela, né, geo, que seria não só a geologia, não só a parte da Terra, mas geo no sentido de planeta Terra, né? Hum, Como que os ambientes influenciam a vida, porque biologia é o estudo da vida, né? Então, geobiologia é como o ambiente influencia a vida, o bem-estar, a saúde das pessoas. É claro que a sua saúde, a sua vitalidade vai influenciar em todos os aspectos da sua vida, mas a geobiologia tem um foco primário na saúde e no hum, bem-estar, ou na saúde em todos os níveis, saúde física, saúde psíquica, saúde emocional, né, e etc. Então, são técnicas irmãs, né, hum. que tanto elas podem andar paralelas quanto elas se tocam em alguns pontos, né, e se combinam em alguns pontos, mas são técnicas, o Feng Shui e a geobiologia são técnicas independentes, né, mas a geobiologia, ela é um estudo de como os ambientes influenciam a vida e a saúde das pessoas. E nisso ela pode considerar quaisquer fatores, né? Porque é muito comum quem já tem algum conhecimento, já ouviu falar de geobiologia, achar que a geobiologia trata só de energias telúricas, né? Só de fatores do subsolo, Sim. né? Mas a geobiologia ela engloba uh, tudo que existe ao redor da pessoa, né? Então, vai desde radiações emitidas por torres de alta tensão que geram campos eletromagnéticos, antenas de rádio e de celular que emitem na frequência de microondas e também geram uma outra frequência, um outro tipo de radiação que afeta a saúde humana. Mas Uhum. além das emanações do subsolo e além das radiações, a gente também tem os próprios materiais de construção, né? A gente tem materiais de construção que são radioativos, como alguns tipos de granito. A gente tem materiais de construção que emanam gases tóxicos. Então, alguns tipos de tinta têm Uhum. componentes que emanam, que são os COVs, compostos orgânicos voláteis, que são tóxicos. Os laminados, as fórmicas, né? Em geral, na cola, emana, né? Por vários meses. Colchões, tem também a parte por exemplo, impressora laser, ela emite também gases tóxicos para o ambiente. Você tem, por exemplo, a iluminação, as lâmpadas fluorescentes, elas têm reatores que também geram campo eletromagnético. Você tem também a parte da eletricidade estática, materiais condutores ou isolantes, por exemplo, um piso de cerâmica ele não acumula eletricidade estática. Agora, um piso de carpete ou um piso laminado sintético, ele acumula eletricidade estática e isso descarrega no corpo humano. Então, é uma gama enorme que pode incluir tudo que se sabe que pode afetar a saúde humana. Incrível. E se a gente pegar, assim, você estava falando, estava pensando mil coisas aqui, que eu tava pensando assim, nossa, eu tô sobrevivendo mesmo, né? Em meio a tanta interferência, né, tóxica. Mas aí eu venho aquela questão, é, se é detectado, por exemplo, que houve
está sendo emitida a cola de alguma coisa que foi construído, né? A cola está emitindo alguma coisa, Emanando, emanando, isso. algum poluente que está intoxicando a gente. E aí a gente vai olhar e vai pensar assim, ah, mas eu vou deixar de usar cola? Não, a questão não é a cola isolada. Mais uma vez eu vou chamar para integrar, ou seja, a cola mais as ondas do celular, do micro-ondas, da TV, do, da torre de transmissão que fica ali, da luz fluorescente, não sei o Mais que, os fatores do todos os subsolo, mais os fatores do subsolo, mais tanta coisa, mais a água que não está limpa o suficiente. É a combinação de tudo isso que prejudica o nosso bem-estar, né? Não é pegar uma coisa isolada que a cola, você imagina, não tem mais nada, aí a cola do choque que colocou para vai interferir. Não é isso. Eu costumo dizer que o corpo humano ele tem uma capacidade de regeneração e de adaptabilidade enorme. Que a gente acha que o corpo humano é muito frágil, mas na verdade o corpo humano ele tem uma capacidade de se adaptar aos ambientes incrível. Para uma pessoa chegar a adoecer é porque tem muitos fatores muito intensos que ultrapassam a capacidade de adaptação do corpo humano. E aí, às vezes, a gente nem precisa curar todos os fatores. Se a gente cura 2 fatores que são os mais impactantes, com os outros eles vão continuar ali, mas o seu corpo vai dar conta de lidar com eles, né? Então, a gente não vai conseguir ambiente perfeito, porque na verdade o corpo humano, a evolução natural do corpo humano é adaptada para a natureza sem as interferências humanas. Então, nunca a gente vai conseguir uma construção que seja totalmente saudável, por mais que a gente procure, porque saudável é direto com a natureza. Se a gente saiu para um ambiente artificial construído, sempre vai ter algum grau, algum fator desequilibrante, mas que o nosso corpo se adapta, né? E é só a gente minimizar o número e a intensidade dessas interferências para permitir ao nosso corpo lidar com isso. E hoje em dia, qual a maior interferência, ou as maiores, que você diria que prejudicam a nossa saúde? Eu acho que a primeira são as radiações, as antenas. Tanto a alta tensão, porque a eletricidade na natureza é a corrente contínua, né? E aí o homem criou essa coisa da corrente alternada, que é a eletricidade que a gente usa, que tem os impulsos, né? E aí gera esse campo eletromagnético. Em geral, o campo que a gente tem nas tomadas da nossa casa não é muito grave. O que causa mesmo problema para a saúde são a alta tensão, né? Nos ambientes a gente tem ou 110 ou 220, mas os cabos de alta tensão, as subestações, os transformadores, ele não é 110 volts, é medido em kilovolts, então é 13 mil volts. E aí o campo eletromagnético que isso gera muitas vezes ultrapassa a capacidade do nosso corpo de suportar. E aí isso ainda se soma hoje em dia. Por que tem mais gente ficando doente hoje em dia? Por conta de, além, né, se a gente pensar que há 150 anos atrás não existia alta tensão, as cidades não eram cheias de cabos de alta tensão, então o ambiente era menos hostil, né? E agora, de poucas décadas para cá, a gente tem as cidades repletas de antenas de celular, que aí vem uma outra frequência de radiação que também interfere com o nosso campo. E essas radiações, como todo o funcionamento do nosso corpo é eletromagnético, né? A comunicação entre as células do nosso corpo ela é eletroquímica, né? Então, quando você tem uma radiação, muita radiação de diferentes frequências, essa radiação começa a interferir com a própria comunicação das suas células. E aí as pessoas começam a adoecer, porque aí como que buga o sistema do seu organismo e ele
não consegue se regenerar, porque na hora que ele está tentando se regenerar, vem uma interferência e já bagunça o próprio sistema. Deixa eu falar como leiga aqui, e isso é bem perigoso, porque as radiações é algo que a gente não evita, né? E não tem como neutralizar totalmente, porque a gente precisa da eletricidade. E assim, a gente não evita, como, por exemplo, uma substância tóxica que a gente pode estar num alimento, ou uma cola, alguma coisa na casa que está. A radiação a gente não evita. Então, por exemplo, e é invisível e silenciosa. Por exemplo, falar uma doideira aqui, Chernobyl, por exemplo. Sim. Você chega, até hoje tem a radioatividade lá, né? Então, foi assim, ninguém viu, só começou a passar muito mal, assim. Então, imagina isso em doses homeopáticas, a gente exposta a essa radiação que a gente não está sabendo onde vem e a gente fica recebendo, recebendo, recebendo. Então, olha, isso exatamente interfere no nosso organismo, né? Então, assim, a gente também no nosso mental. Então, a gente olha como as pessoas estão hoje em dia doentes. Não ser doente agora é que é a exceção. Exato. O ideal não, né? O normal é você ser doente. Você tem câncer, déficit de atenção. Então, olha quanta coisa que acontece que a gente não tem nenhum controle sobre isso. Então, é importante chamar atenção, porque assim, a gente não adianta controlar a luzinha da casa. É um controle até, mas se você, por exemplo, como você me diz assim que seria uma pessoa muito exposta? Quando é que uma pessoa fica muito exposta a uma radiação? Bom, por exemplo, quanto mais perto você está, maior essa influência, né? Então, embora isso varie, né, conforme o local, mas, digamos, existem pesquisas que mostraram que até, digamos, 200 metros de um cabo de alta tensão ou de uma torre, né, de uma subestação, existe comprovadamente uma incidência maior de leucemia infantil nesses 200 metros de raio em volta. Então, isso não é uma coisa que individualmente você possa controlar, mas os governos, por exemplo, a maioria dos países da Europa tem índices muito mais rigorosos do que no Brasil e até nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, uma parte seria do governo, que é não permitir que se construa habitações, escolas, enfim, não permitir que se habite num raio de tantos metros dessas subestações e de onde passam cabos de alta tensão. Mas isso é outro âmbito que é do governo, né? O que a gente pode fazer, sabendo dessa informação, é se afastar, é ficar o mais longe possível. Então, tendo possibilidade, nem todo mundo tem possibilidade, mas você tendo possibilidade, você não morar do lado de uma subestação. Tem algumas casas que estão praticamente embaixo, né? Então, você podendo se afastar é a melhor coisa. Não podendo se afastar, a vegetação não é um vasinho de planta, coitado, mas você ter parques, árvores, se você conseguir ter muitas árvores entre a sua casa e as torres, as árvores elas atenuam esse campo, né? Elas fazem esse aterramento? Elas fazem um pouco de aterramento. Elas não vão neutralizar completamente esse campo, mas elas vão atenuar bastante. Então, olha aí, além de todas as vantagens que as árvores já trazem em termos de temperatura, qualidade do ar, elas ainda diminuem essa radiação que chega até as residências, né? Sim. E o celular? O celular é outro problema, porque ele também tem essa radiação e está espalhado pela cidade, né? Então, obviamente, também a gente não tem como se afastar tanto das antenas de celular,
mas a gente, ao mesmo tempo que é uma radiação bastante nociva, existe muita polêmica, porque tem, digamos, mais pesquisa dizendo que não causa dano do que pesquisa comprovando dano, mas a gente sabe que tem aí lobby da indústria e etc, né? Uhum. Mas a radiação, a intensidade do campo de uma antena de celular, ela reduz muito rápido. Então você não precisa de tanta distância para chegar num local mais seguro, né? Ah, Então só da gente, digamos, evitar estar muito próximo, isso já atenua, mas ao mesmo tempo não existe como você evitar totalmente essa radiação, ela está no planeta todo. Hoje em dia a gente já tem satélites enviando sinal, frequência de celular, né? é. Mas o que a gente pode fazer é minimizar para tudo isso, embora a radiação seja, eu acho que o fator mais nocivo que a gente tem atualmente, e a gente não tem como evitar essas antenas, né? O que que a gente pode fazer? Minimizar o que dentro do nosso ambiente se soma e aumenta esses potenciais nocivos. Então, por exemplo, se a gente não pode mudar a antena, mas a gente pode, por exemplo, minimizar o uso do Wi-Fi dentro de casa. Sim. A gente precisa? Tá bom, precisa, né? A gente está aqui gravando esse podcast usando o Wi-Fi, né? Então ele precisa estar ligado agora, mas na hora que você for dormir, você não precisa manter o aparelho de Wi-Fi da sua casa ligado. Foi dormir, desliga. Ah, mas o vizinho também tem. Verdade. Você não vai conseguir desligar o Wi-Fi do vizinho e se você pegar ali o celular para ver as redes disponíveis, você vai ver a rede do vizinho, mas que pelo menos a sua seja uma a menos. E como é a que está mais próxima de você, é a mais intensa. Então, ó, já reduzi um pouquinho aqui. Uhum. Ah, o celular, ele também emite as mesmas ondas, claro que em menos intensidade do que o Wi-Fi e do que a antena. Mas se você dorme com o celular ligado, emitindo essas ondas, né? Essas micro-ondas, tá? Igual a do forno que esquenta comida, tá? Uhum. As ondas do celular esquentam a cabeça, tá? É comprovado. As pessoas só questionam se isso causa danos ou não, mas que está comprovado que esquenta, esquenta. Uhum. Se você dorme com o celular ligado do lado da sua cabeça, você está recebendo, além das radiações da antena e do Wi-Fi do vizinho e do seu Wi-Fi, você está jogando uma radiação ali do lado da sua cabeça. Está ao seu alcance desligar o celular ou botar em modo avião? Tá. Porque você bota ele em modo avião, ele não está mais emitindo a radiação. Então, olha, já reduziu, você desligou o Wi-Fi, botou o celular no modo avião, olha o alívio que, duas coisinhas que, olha o alívio que você já deu para o seu organismo, né? Ah, em Impressionante, termos de né? campo eletromagnético, eu tenho TV, computador no quarto. Eu só desligo no controle, mas ele continua na tomada emitindo ali o campo eletromagnético. Uhum. Se você tira da tomada, ou se você bota um filtro de linha bom e confiável, porque eu já testei filtro de linha que não cortava, tá? É Então testa mesmo ótimo se saber. corta o campo. Mas enfim, o mais simples é tirar da tomada. Eu tenho. Eu prefiro nem ter TV no quarto, não ter esse campo ali, Uhum. mas tudo bem. A TV tá lá, tira da tomada, porque aí é um campo eletromagnético a menos, Claro, né? claro. E, eu tenho um tapete sintético, troca por um de fibra natural, por um tapete de algodão, por um tapete de sisal, porque aí é menos eletricidade que vai Ai, meu acumular na Deus, sua mas a gente casa. fica vendo, Aline, que ninguém sabe isso, né? Então, assim, É, eu falei de Chernobyl para dar um exemplo que todo mundo olha para aquilo, todo mundo é observador daquilo ali, fica horrorizado, com muito medo. E, no entanto, a gente também está disponível para essas frequências, né? O tempo todo. é, Só que a gente pode minimizar isso fazendo essas coisinhas. Eu também, isso. eu tento fazer isso, né? Não ter TV no quarto, não ter Wi-Fi no quarto. Essa do Wi-Fi, eu vou aderir de desligar o Wi-Fi, né? Aí você vai ver. Se eu perguntar isso a alguém de tecnologia, fala, não, faz isso, vai acabar estragando o Wi-Fi, vai ficar toda hora o roteador, lá, o negócio. É, mas não importa, eu acho que a gente precisa ver o que é melhor pra gente, né? E ir atenuando.
E lembrando que a gente tem sempre que fazer o aterramento, que eu sempre falo, vai na terra, põe o pé lá, deixa aliviar essa tensão, esse campo eletromagnético, né? Porque a Terra faz E é isso, muito né? importante falar que isso não tem nada de esotérico, Nada, né? nada. Assim, vou conectar com a Terra. Se você quiser conectar com a Terra, ótimo, mas você não precisa nem conectar, assim, Não, a não. sua consciência, é só botar o pé no chão mesmo. No A gente está chão. falando de troca, Exatamente. né, de E eu elétrons. sempre lembro quando vinha aquele técnico consertar o computador de torre ainda, nos 90, Isso. e aí ele estava carregado eletromagneticamente e ele põe a palma da mão no chão para descarregar a Para não queimar a placa, a exatamente, eletricidade estática que fica estática. Então, acumulada. assim, ele põe a mão no chão para pegar na placa, para não causar Não, interferência. Ou seja, ele sabe disso, mas provavelmente ele não vai aterrar o pezinho dele na terra porque ele acha que é só naquela é só a hora. placa que Só a queima, placa. os circuitos do corpo não. Exatamente. Então você vê a nocividade. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, o esgoto, por exemplo, ele emite gás, isso entra na geobiologia também. Sim, também. Assim, as águas poluídas, aí a gente chama como se fossem as interferências do solo. Você pode ter um aterro, às vezes uma construção é feita sobre um aterro sanitário ou sobre um lugar que teve uma indústria com dejetos químicos e você constrói em cima. Ou tem esgoto, tudo isso que vem de baixo, né? Quando a gente ouve falar em energia telúrica, parece que a gente está falando de coisa esotérica, né? Vai lá, baby do Brasil, para ser telúrica, né? E aí parece que a gente está falando de uma coisa esotérica, mas não, ó, telúrico é o que é originado da Terra, né? Então, assim como existe uma radiação cósmica, que também a gente não está falando de espiritualidade, nem Cósmica. de... Caridade cósmica. O infinito lá no Então, céu. é assim, cósmico é o que vem do espaço e telúrico é o que vem da Terra, tá? E a gente está falando de energias que, embora sejam invisíveis, são muito concretas, né? Então, o ser humano, ele precisa dessa energia telúrica, que é a gravidade, né? Porque o nosso corpo ele é todo magnético, as nossas hemácias têm ferro. Na ausência de magnetismo, o nosso organismo se desorganiza inteiro. Isso é muito interessante. O ferro é que causa o magnetismo. No Exato, ferro do sangue. isso. As nossas hemácias, elas são orientadas magneticamente. Então, os polos do planeta, né, que tem um polo emissor e um polo receptor, eles não orientam só as baleias e as aves migratórias, né? Embora o ser humano não seja migratório, mas o nosso corpo, ele alinha os sistemas orgânicos pelo magnetismo. Então, qualquer coisa que interfira nesse magnetismo, que é o caso das radiações, que a gente falou, e que também é o caso desses fatores telúricos, alteram o magnetismo e por isso são nocivos ao ser humano, né? Nossa, é muita coisa de geobiologia. Eu achei que não tinha e a gente É, não acaba nunca esse assunto, porque é muito rico de informação e a gente não segue praticamente nada. exato. A gente está completamente alienado dessas questões. E é essencial, porque às vezes uma pessoa está doente, está se enchendo de remédio, às vezes já fez uma cirurgia e não melhora nunca, e às vezes é um fator ambiental que ela desconhece e que, corrigindo aquele desequilíbrio no ambiente, ela vai permitir que o organismo se recupere. E você consegue colocar isso assim, é, fazer um diagnóstico do que possa ser, isso se comunica, conversa com Feng Shui, ou como é que Sim, é? sim, existem. Eu falei, como dá para ser totalmente independente, mas em algum ponto, Vai essas. integrar. Em algum ponto dá para integrar. Não é uma coisa muito conhecida, é uma coisa que eu sempre quis fazer e que eu desenvolvi com o Juan Sanz, que é um mestre Zaori. Zaori é como se fosse a geobiologia ancestral
da Uhum. Espanha, né? Eram os mestres auris que achavam água no subsolo para fazer os poços, né? Ou os rabdomantes, né? Que iam com as Uhum. varinhas. Então, eu trabalhando junto com o Juan Sanz, a gente desenvolveu aí a integração desses pontos em comum. A gente identificou que essas alterações telúricas, esses movimentos telúricos interagem com as estrelas voadoras. Olha, São tipos de energia que interagem. Isso é uma coisa que eu nunca vi ninguém falando, né? nossa. E, claro, não é uma coisa que dê para explicar como acontece aqui num podcast, é uma coisa que tem num curso, né? E aí a pessoa já Aham. tem que conhecer geobiologia, conhecer o Feng Shui, mas existe essa integração e essa interação, né? Sim. E então, assim, a geobiologia, embora a gente tenha recomendações, como eu falei, tipo, evita ao máximo os materiais sintéticos, desliga o Wi-Fi, isso são coisas muito genéricas, né? Uhum. Mas a gente você faz um diagnóstico, né? Tem maneiras de você fazer diagnósticos precisos para identificar quais são os fatores que estão presentes ali naquele ambiente causando desarmonia, né? E Uhum. existem vários caminhos para isso, né? Na Alemanha, por exemplo, eles privilegiam os aparelhos eletrônicos, né? Então tem medidor de radiação de micro-ondas, tem medidor de campo eletromagnético, tem medidor de potencial iônico. Quer dizer, eles têm vários aparelhos para medir esses desequilíbrios. Você tem a radiestesia, que muita gente acha que radiestesia é já biologia, né? Então, a radiestesia é uma das ferramentas que você pode usar para identificar fatores de desequilíbrio no ambiente. Então, com a radiestesia, você pode identificar se tem uma antena próxima causando um grau de radiação que prejudica. Você pode identificar se tem veios d'água subterrâneos desequilibrando o campo telúrico ali. Né? Uhum. E tem ainda esse que eu mencionei que seria da artesauria, e aí você não usa aparelho nenhum. Você usa o que a gente chama de detecção biossensível. Os auris treinavam o próprio corpo, do mesmo jeito que a gente sente um cheiro e ouve um som, os Uhum. auris são uma tradição de usar o próprio corpo para detectar. Então é Um outro como sentido. um outro sentido. Eles treinam esse outro sentido que é de perceber as radiações. Do mesmo jeito que o É. olho enxerga a luz, o nosso corpo é capaz de perceber as radiações. E os auris desenvolvem esse sentido. Ai, que maravilha. Então, vocês veem que eu sempre falo da percepção, da autopercepção, da percepção do ambiente, da percepção do outro. E, assim, tudo que é falado sobre percepção é muito importante, né? É o conhecimento. Tá tudo Isso. ali. Você vê alguém que desenvolve mais um sentido, esse sexto sentido. Então, são pessoas que expandem, né? Então, mapear coisas, É. essas coisas invisíveis que a gente acha que não existe, sobre um gás poluente, uma radiação, e a gente está banhado nisso tudo, né? E a gente não tem noção disso tudo. Ah, e você Então, falou em gás, né? Eu acho importante deixar aqui registrado ah, sobre o gás radônio, né, que a aham, gente falou e que as pessoas não sabem e que eu não entendo por que que os governos não divulgam isso. O gás radônio é a segunda, desculpa, pode ser que eu me engane se é segunda, terceira, mas eu acho que é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo. É o gás hum, radônio. A gente vê um monte de campanha contra o fumo. Alguém já viu alguma campanha do governo informando as pessoas sobre o gás radônio? e o gás Não radônio veio existe. da onde? O gás radônio, ele é um gás natural, um gás radioativo. Quando você tem no subsolo minerais radioativos, o gás que sai da terra, o gás que emana do solo, ele vem carregado de partículas radioativas. Então, tanto ele pode afetar casas que são construídas em contato com o solo, quanto ele pode subir pelas tubulações
que passam pelo subsolo e aí eles saem nas nossas torneiras. E aí, quando a gente abre a torneira, principalmente com água quente, esse gás ele enche o ambiente Nossa. de radioatividade, você respira, por isso câncer de pulmão, porque é um gás. E a solução é super simples, ventila. Ventila que dispersa a radioatividade e você não inala. Então ao invés de você tomar banho com o banheiro trancado, hoje em dia tem banheiro que nem tem janela, Sim, né? sim. Então você tem um banheiro é, que não tem janela, tenha sempre um ventilador dispersando o ar. Perigo, né? Então, basicamente ventilem os ambientes. Você não tem um medidor para medir se tem gás radônio ali, você não tem dinheiro para contratar um geobiólogo, na dúvida, ventila os ambientes. Nossa, Todos. e a gente fica é, assim, né, recebendo tudo isso sem informação nenhuma, né? Então, É, assim, tudo que a gente é inundado de informação sobre coisas que a gente acha importante e coisas vitais, a é, gente não sabe, né? Então, exatamente. olha a importância disso tudo que a Aline está trazendo. Por isso que eu, assim, geobiologia era para ser um papo Rápido? rápido e tá pegando já. Então, assim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas eu quero destacar aqui a importância, por isso que eu admiro tanto a Aline, por ela saber tanta coisa e fazer tudo com muita seriedade, muito, assim, a gente não teve pauta aqui, a gente só ficou de falar sobre com o que ela trabalha e ela desenvolveu os temas, né? No final das contas, a gente tem uma aula aqui de um monte de coisa que acho que se vocês ouvindo, vocês vão começar a adaptar novas coisas, entrar em contato com ela para saber mais. Ela dá cursos reais, não é cursinho de para ganhar dinheiro Não é nada inventado não da minha cabeça, é tudo sim, muito bem embasado. muito bem organizado também. Então, assim, é uma profissional que faz jus e merece o reconhecimento que você teve na radiestesia e em todas as outras áreas. Então, assim, eu quero deixar aberto agora se você quiser falar mais alguma coisa para a gente ir finalizando. Eu já estou num ponto que eu não estou mais pegando consultorias. Muita gente Uhum, me procura, mas eu tenho uma equipe, eu tenho uma lista de consultores recomendados, né, e que eu faço mentoria. Então, não é só que eu encaminho para um consultor, eu reviso os diagnósticos, o trabalho dessa equipe, né, desses mentorados, né? Então, já estou falando isso, porque senão pode as pessoas me procurarem, eu quero fazer consultoria com você. Eu falo, eu não estou mais fazendo, porque eu prefiro dedicar o meu tempo a multiplicar o uhum. número de profissionais habilitados a trabalharem com isso, né? Então, eu tenho me dedicado mais aos cursos, tanto de Feng Shui, quanto de geobiologia, quanto da reprogramação energética com a mesa psiônica, e aí vou formando novos profissionais que vão ajudar a ir melhorando o mundo a partir das habitações. Por isso que eu me dediquei aos ambientes, porque não tem muita gente Não se tem mesmo. dedicando a isso. Tem muito terapeuta holístico, terapeuta energético para pessoas, mas Uhum. não tem muita gente cuidando dos ambientes, e os ambientes são primordiais, São, né? verdade. Então, aí deixo aqui, né, para vocês verem como é uma pessoa que quer não tá retendo conhecimento, tá passando conhecimento, e esse tipo de conhecimento pode salvar um monte de gente. Se a pessoa identificar o que está prejudicando a vida dela, né, vindo do ambiente, né, Isso. então ela, é a percepção, a integração dela com o meio, e se ela perceber tudo isso aqui que a Aline trouxe, muitas outras coisas, ela vai pesquisar, usar a internet a favor dela e não ficar só absorvendo. Ela tem que ser uma pessoa ativa, assim, atuar, né, na pesquisa e não ficar recebendo informação, sendo bombardeada e você nem sabe o que fazer com aquilo tudo, né? E tem muita é,
pessoas da área médica, da área de remédios, falam que nada tem problema. Claro, vender coisas. Então, assim, a Aline está aqui esclarecendo muita coisa. E eu vou finalizando aqui. Eu quero te agradecer muito por ter topado falar aqui comigo, bater esse papo, porque a gente já estava batendo papo e ninguém estava ouvindo. Eu falei assim: vamos falar para os outros ouvirem, porque esse papo é muito bom. E eu Né? agradeço pela oportunidade, pela iniciativa de você fazer, assim, porque eu adoro compartilhar esse Ótimo. conhecimento, né? Adoro difundir, porque é tão precioso, né? Que não pode ficar Não, restrito, verdade. né? Nossa, difícil encerrar, né? Mas é porque eu lembrei de mais uma coisa que eu acho importante falar. A gente falou muito de saúde física, mas esses fatores ambientais todos, eles afetam também a saúde psíquica e Com emocional. certeza, Tem com certeza. muitos problemas psíquicos, né? Inclusive déficit de atenção, depressão, tudo isso pode ter boa parte de causa ambiental. Com Para a gente não certeza. pensar que é só o físico, né? Aham. Até a pessoa, enfim, falta de concentração, irritabilidade, tudo Uhum. são resultados do impacto negativo dos ambientes. Com certeza. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Com certeza vão gostar. E assim, bom, o, dá aqui o seu livro mais uma vez. Meu É, livro é Feng Shui, Terapia de Ambientes, ele está à venda na Amazon, no não, site mas, da Amazon. O meu site é alinemendes.com.br, tem as informações todas e as minhas redes, quase todas é Aline Mendes BR. Então, tá. Instagram, YouTube, tem muito vídeo no YouTube, que eu compartilho muita coisa. Instagram também tem muita informação, então as redes também, Aline Mendes BR, você me acha nas redes. Então, ótimo. Obrigada, Aline. A gente vai ficando por aqui e até a próxima, gente. Até a Obrigada. próxima, foi um prazer estar aqui. Prazer.